Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje, no nosso podcast de número 45, a gente vai conversar sobre dois assuntos. Primeiro, eu e o Gabeira vamos falar de mais uma tragédia ambiental. A decisão tomada pelo governo Bolsonaro de derrubar normas que restringiam o desmatamento em manguezais e restingas. Foram derrubadas duas resoluções que estavam em vigor há 20 anos para proteger áreas permanentes de restingas, manguezais e mananciais urbanos. O mangue, por exemplo, é como um berço natural para muitas espécies. E a restinga é uma vegetação característica das áreas mais próximas ao litoral, fazendo parte do bioma da Mata Atlântica. A gente vai conversar também sobre a antecipação da escolha do sucessor do ministro do Supremo, Celso de Mello. Na semana passada, o ministro anunciou que, em vez de deixar a corte no dia 1º de novembro, quando ele completa 75 anos, ele vai fazer a despedida dele no dia 13 agora, daqui a 2 semanas. E com isso está fervilhando a bolsa de apostas sobre o sucessor dele. Gabeira, vamos começar por mais essa tragédia ambiental que foi a decisão de ontem do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de extinguir duas resoluções que protegiam manguezais e restingas. O CONAMA revogou também a necessidade de pedido de licenciamento para projetos de irrigação e liberou a queima de restos de agrotóxicos em fornos de siderúrgicas. Na prática, em relação aos manguezais e às restingas, ele deu aos estados autonomia para definir o que deve ser preservado e de que maneira. E numa única coisa todo mundo concorda: vai ser pesada a especulação imobiliária, a construção de novos resorts, condomínios em áreas que hoje são de reservas, ou seja, vai ser uma espécie de destruição em massa para erguer o que o Bolsonaro sonha, já falou tantas vezes, para erguer várias Cancuns Brasil afora. Nós podemos ser protagonistas de fazer com que a Baía de Angra seja uma nova Cancún. Temos um potencial enorme ali, no que nós dependemos para começar a tirar esse sonho do papel. De uma caneta BIC, revogando um decreto. O decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios. Exatamente, várias Cancuns num deserto, né? Porque realmente o que eles decidiram foi algo que entra em confronto com vários laudos técnicos, com várias apreciações bastante fundamentadas. No caso dos manguezais, existe também uma pressão muito grande. Ao colocar na mão dos estados a decisão, eles colocam também a possibilidade dos lobbies de criadores de camarão terem um peso maior. Isso no Nordeste tem uma grande importância. Eu acredito que ele estava também tentando atender, além de atender a especulação imobiliária, ele estava tentando atender também a demanda de criadores de camarão. Há um entrave burocrático que tem para ele ter licença para pescar camarão, licença para pescar lagosta, perseguição de órgãos federais. O que você me diz sobre isso? Gilson, isso acontece no Brasil todo, até na Baía de Angra, lá do meu estado, Rio de Janeiro. Na Foz do Rio Ribeira de Guape, em São Paulo também, é uma política completamente equivocada voltada ao meio ambiente. E eu acho que é uma coisa parecida, quer dizer, o manguezal é tão rico, tão diverso, um espaço onde a vida se recompõe, que a ideia de você avançar só com criação de camarão é um pouco como a ideia de plantar soja num lugar como a Amazônia, entende? Você acaba com a diversidade para se dedicar a um só produto e acaba também com essa decisão eliminando até a possibilidade futura de continuar produzindo isso que você produz, que é produzir, entende? Então eu acho que é um erro muito grande do ponto de vista técnico e eu acho que a especulação imobiliária sobre restinga e tal, tudo isso vai crescer muito e a expectativa deles é essa, eles acham que
realmente o progresso é esse, não é? Eles ainda estão dentro da perspectiva de que o progresso se faz com a destruição do meio ambiente, que a única maneira de você progredir é destruindo o meio ambiente, quando hoje a tendência é exatamente oposta, né? De achar que a preservação do meio ambiente é um ativo econômico de grande importância. Gabriela, se essa possibilidade que agora está dada, se não for revogada aí por recurso e tal, de dar autonomia aos estados, você pode imaginar que com estados quebrados, como tem hoje no Brasil, uns muito mais, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, por exemplo, a possibilidade que dá para esses estados de achar que vai poder fazer caixa imediatamente com a grana da especulação imobiliária, que se liberou geral vai gerar, né? Alguns estados você pode ter um controle maior? Pode. Agora, em outros, eu posso imaginar um Rio de Janeiro, por exemplo, precisando de caixa e vindo algum empresário de resort oferecendo X, Y, Z para construir numa área X e vai ser liberado ali. Quer dizer, você destrói para nunca mais voltar atrás. É uma coisa que você não tem como restituir. E os manguezais no Rio de Janeiro vivem dificuldades, né? A gente já tem mostrado constantemente como eles passam por problemas aqui na cidade, e isso vai ser realmente um impacto muito grande. A decisão também de retirar o licenciamento para obra para irrigação, ela tem uma visão sobre a água bastante especial, porque a irrigação não é a única atividade que na qual você utiliza a água, né? A água serve para matar a sede de bicho, matar a sede de pessoas, ela serve para inúmeras outras finalidades, além da finalidade produtiva mesmo. Então é absolutamente necessário, e mesmo porque certos mananciais, eles são limitados, né? Então, se você não avalia o projeto de irrigação adequadamente, a pessoa vai ali, vai esgotar o manancial e vai embora. Gabriela, tem outra coisa que eu queria ressaltar também, que o ministro Ricardo Salles, ele pode ser tudo, agora ele não é amador. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas decisões tomadas ontem pelo CONAMA, elas só foram possíveis porque no ano passado o ministro Ricardo Salles mudou a composição do CONAMA, reduziu o número de integrantes, deu a maioria de votos agora quem tem é o governo mais empresários, né? Mais a Confederação Nacional de Agricultura e mais a CNI. E ele tem o maior número de votos, tem maioria ali. O que quer dizer o seguinte, então, isso começou no ano passado, ou seja, no ano passado ele preparou o bote que ele deu ontem. Repito, ninguém está lidando com amadores, é um governo que sabe desmontar as normas de proteção ao meio ambiente, mesmo que nesse caso tivesse que pacientemente esperar um ano para que isso ocorresse. O CONAMA sempre teve uma composição ampla, com representantes dos governos federal, estaduais, municipais, empresários, organizações da sociedade civil, indígenas, trabalhadores. Segundo o Ministério, eram 96 conselheiros. O decreto publicado pelo governo reduziu e alterou a composição do CONAMA. Agora, segundo o Ministério, o Conselho terá apenas 23 membros titulares, contando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é o presidente. Esse desmonte está acontecendo. É importante frisar isso, porque, em outro lado, ele diminuiu e afrouxou fiscalização na Amazônia e tal, e nessa outra ponta, nesse outro viés, ele vai conseguindo, por meios legais, também destruir o que foi aí construído em décadas em termos de legislação. Ele faz esse trabalho de desmontagem e, ao mesmo tempo, analisa a conjuntura com muita precisão, né? Você via que na reunião do dia 22, aquele célebre parágrafo do Salles dizendo, olha, vamos aproveitar que a imprensa está concentrada na pandemia, vamos deixar passar a boiada, entende?
enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Mas, na verdade, passar a boiada é um termo até suave para o que eles estão fazendo. Eles estão passando um bando de javalis, entende? Quer dizer, eles estão praticamente caminhando para destruir tudo que podem nesse período de governo. E é triste exatamente por isso, porque é um momento histórico em que o mundo compreende a importância do desenvolvimento sustentável, os bancos compreendem, os fundos de pensão compreendem, toda a economia passa a se voltar para essa perspectiva, e o Brasil, com chances de ser uma potência mundial, acaba recusando esse encontro com o futuro, porque durante tanto tempo o Brasil esperou esse encontro, um encontro com o futuro maravilhoso. Quando o futuro chega, o Brasil não reconhece a chegada dele, entende? Gabriel, ontem eu conversei com o ministro, eu liguei ontem para ele, ontem à noite. Primeiro é curioso porque o ministro ele é sempre muito frio ao conversar, ele parece que não se abala. Primeiro ele me disse que, de modo malandro, né, que, olha, pode olhar, Lauro, no vídeo que tem da reunião do CONAMA, porque ele é público, que quem quis botar em votação as resoluções sobre as restingas e os manguezais foram alguns conselheiros. Eu até disse, está consignado ali, que preferia deixar para alguma reunião mais adiante. Não seria mais adequado, de fato, facultar aos órgãos estaduais, à luz da análise que fazem do seu litoral, da sua realidade, do caso concreto, do licenciamento daquilo que lhe é apresentado, no caso a caso, estabelecer qual é o critério técnico aplicável em caso, em contrário senso, a um critério genérico que, como você bem colocou, pode ser pertinente para determinadas localidades, mas impertinente para outras. Faço essa indagação. Tudo isso um papo furado, porque é óbvio que estava tudo combinado. Também falou assim, olha, Laura, eu quero dizer que existem pareceres nesse sentido, no sentido do que foi aprovado ontem, que vem desde da gestão da Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente dos governos Lula e no início da gestão Dilma. Eu falei para ele, pode ter havido pareceres ali, sim, nesse sentido. Uma coisa é ter pareceres, outra coisa é ter uma revogação da resolução, como teve ontem. Pareceres você tem de tudo quanto é jeito. Então ele vai falando de um modo... Quer dizer, eu quando perguntei para ele se ele não concordava que essa resolução do CONAMA ia afrouxar demais as regras, ia ter destruição dos manguezais, restingas e tal, ele não se abala, não, isso não vai acontecer, o que a gente fez foi descentralizar, o governo federal não pode ter a noção do que tem em cada detalhe do litoral, é muito mais fácil que São Paulo saiba disso, que o Rio de Janeiro saiba disso, a gente está dando autonomia. Então, assim, a conclusão que dá para chegar é o seguinte, ele é muito compenetrado e muito focado em afrouxar todas essas regras de legislação. Exatamente, e a velha discussão que a gente sempre teve, né? Para formular a legislação no Brasil, a gente sempre procurou concentrar mais na decisão federal, porque a gente sabia que os estados eram muito sujeitos à pressão das elites locais, entende? Era uma visão assim, quanto mais você segurar em termos federais, mais possivelmente você resiste à pressão dos grupos, entende? Quanto mais você descentraliza nesse caso, mais você desguarnece o Estado, entende? Enfim, acho que para eu terminar aqui o que eu tinha que falar, vai ter guerra jurídica? Vai ter guerra jurídica. Os procuradores, Ministério Público, ONGs, estão se preparando para ir para a Justiça e judicializar a questão. A representante do Ministério Público Federal, que estava na reunião, mesmo sem direito a voto, se manifestou várias vezes contra a derrubada das resoluções e afirmou que vai levar a questão à Justiça. É toda eivada de inconstitucional ilegalidade o que está aqui acontecendo. Reitero, o Ministério Público Federal tomará as providências cabíveis. Agora, o ministro cumpriu o que ele prometeu, né? Ele abriu a porteira para a boiada passar. Cumpriu. O único fato que eu acho importante
que deve ser levado em conta é que a judicialização é importante porque vai fazer com que alguns capitais, ao se investirem nessas áreas, eles compreendam que pode haver certos atrasos e pode haver certos recuos. Então, eles tendem também a ficar com um pouco mais de receio. Nesse caso, a famosa insegurança jurídica vai contar a favor do meio ambiente, né? Exatamente. Nesse caso, conta, entende? Por isso que era importante judicializar, não só levando para o MP, para questionar, como levar para o Supremo também, manter uma constante pressão para que a pessoa que vai investir tenha dúvida sobre a possibilidade desse investimento, entende? Vamos para o nosso segundo assunto, a sucessão do ministro Celso de Mello, o decano da Corte. Para essa escolha, o presidente Bolsonaro acrescentou um quarto quesito, além dos 3 que a Constituição já prevê. Pela Constituição, para ser escolhida para o Supremo, a pessoa tem que ter reputação ilibada, notável saber jurídico e ter entre 35 e 65 anos de idade. O Bolsonaro diz que vai escolher um cara que pudesse tomar cerveja com ele no fim de semana. Exato. Ou seja, e fosse terrivelmente evangélico. Ele equiparou o saber jurídico ao papo de botequim, isso não surpreende ninguém vindo do Bolsonaro. Bom, eu conversei ontem com alguns ministros muito próximos ali do Bolsonaro. Ninguém crava o nome do novo ministro. Quer dizer, você tem a lista de favoritos, que eu até vou dizer mais tarde, a gente vai conversar, mas ninguém crava o nome. É como se o Bolsonaro tivesse guardado com ele esse nome, ou quem sabe dividiu já com o escolhido, porque agora, né, deve acontecer nos próximos 15 dias esse nome ser tornado público, né? Mas isso pode ser uma tática, viu, Lauro? O presidente pode ter pedido que ninguém especulasse, porque ele quer usar o elemento surpresa. Pode ser que eles tenham combinado de ninguém cravar, exatamente para não enfraquecer o elemento surpresa. Olha, deixa eu só falar quem está na lista. Quer dizer, na roda estão os nomes do ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, do ministro da Justiça, André Mendonça. Esses 2 aparentemente são os favoritos. E ainda tem um rol de possibilidades que vai desde o Procurador-Geral Augusto Aras ao novo presidente do STJ, Humberto Martins. Tem também 2 juízes federais que atuam no Rio, o Marcelo Bretas e o William Douglas, que é também pastor de uma denominação evangélica. Tanto um quanto o outro, o Bretas e o Douglas, e também juntando aí o André Mendonça, se enquadram nessa categoria de terrivelmente evangélico, que você lembrou, e que o presidente, desde o ano passado, vem dizendo que é uma característica que ele levaria em conta na escolha, né? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as 2 vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Tem que ser terrivelmente evangélico e chegado a uma cervejinha. São os únicos fatores que a gente consegue distinguir ainda no próximo ministro, né? Dessa lista, quer dizer, o Aras e o Humberto Martins, eles poderiam ser enquadrados numa outra categoria que eu pensei agora aqui, que são os terrivelmente bajuladores. O Aras, desde que ele foi escolhido, tem 1 ano como Procurador-Geral da República pelo Bolsonaro, ele é só amor com o presidente, né? Mas eu acho que isso conta contra ele, isso também que eu queria dizer. Por quê? Porque isso pode ser um impeditivo para ele ir para o Supremo. Pelo seguinte, me parece que é muito mais interessante para o Bolsonaro manter na chefia da PGR o Aras, que é tão afinado com ele, e sobretudo nesse momento de tanta investigação em cima da família Bolsonaro. Quer dizer, para que tirar alguém da PGR que tem prestado tantos favores? Quer dizer, então acho que isso pode contar contra o Aras, pode ser mais garantido o Bolsonaro manter o Aras ali. Humberto Martins, presidente do STJ, também tem prestado favores jurídicos à família. Eu queria lembrar aqui que ele foi acusado pelo ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, numa delação homologada, de ter recebido uma propina de R$1 milhão para atrasar uma decisão lá num processo do STJ que favorecia a
OAS. É complicado, né? Além disso, é o caso aqui da FEComércio do Rio, né? Exatamente, que o filho dele é acusado de receber 80 milhões exatamente para que o Humberto Martins adiasse também uma decisão. O filho dele é advogado, o filho do Humberto Martins, adiasse uma decisão de interesse da FEComércio. Quer dizer, eu acho que quando se junta todas as pontas, os favoritos parecem mesmo ser o Jorge Oliveira e o André Mendonça. O ministro da Justiça é tido como mais preparado, e o ministro Jorge Oliveira, ele tem a vantagem de ser conhecido há décadas do presidente. O pai do Jorge Oliveira, a quem o presidente chama de Jorginho, ele trabalhou com o Bolsonaro, no gabinete do Bolsonaro na Câmara. Ele não tem notório saber jurídico, mas também não seria o primeiro a não ter. Eu quero lembrar aqui que o Dias Toffoli, que acabou de deixar a presidência do Supremo, ele tentou 2 vezes ser juiz e não passou em concurso para juiz e virou ministro supremo escolhido pelo Lula. Quer dizer, então o Jorge Oliveira não seria o primeiro a não ter esse notório saber jurídico. Agora, eu não sei se ele toma cerveja, agora ele claramente é alguém da estrita confiança do Bolsonaro. E isso importa muito para o Bolsonaro, sobretudo quando a gente sabe que o sucessor do Celso de Mello vai pegar logo de cara, quando assumir, a relatoria do processo em que o Sérgio Moro acusa o Bolsonaro de tentar mudar lá o comando da PF para favorecer a própria família e tal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Está absolvido. Mas agora, existe também por parte do Supremo uma certa preferência pelo André Mendonça, por quem eles têm mais contatos e tal. Agora, essa decisão de não indicar o Aras, pelo fato do Aras ser um bajulador, pode transformar o Aras também, né? Quando ele perceber que não é o novo ministro, não vai ser mais um novo ministro, ele vai se perguntar, mas eu tô agradando o Bolsonaro por quê? Não é? Eu já não preciso mais disso. Não é? E aí o Bolsonaro vai ter, porque ano que vem tem uma nova vaga, que no meio do ano, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que já tem, obviamente, candidatos. O Aras poderia pensar do ano que vem, mas aí o Bolsonaro vai ficar jogando com isso, pelo menos até meados do ano que vem. Isso que ele faz o tempo todo. Ele ontem, numa reunião com líderes evangélicos, ele deixou claro o seguinte, que as 2 vagas às quais ele terá direito de indicar ministros do Supremo, ele vai escolher um evangélico e um conservador. Eu diria aqui que ele vai escolher um evangélico conservador e um conservador, mas tudo bem. Ele disse um evangélico e um conservador. Então ele vai jogar com isso o tempo todo, né? Ele vai jogar com isso o tempo todo e é uma vantagem que ele tem, um trunfo que ele tem na mão pelo fato de ser presidente, né? É inevitável que ele utilize, você vê agora nos Estados Unidos, o Trump está utilizando, inclusive com alguma rapidez, porque lá nos Estados Unidos ele tem que fazer isso antes da eleição. Barrett deve se tornar a primeira mulher com filhos em idade escolar a ocupar uma cadeira na Suprema Corte. O presidente Donald Trump já disse várias vezes que só vai perder a eleição se houver fraude e que, se isso acontecer, ele vai brigar na justiça. Ou seja, o resultado pode vir a ser decidido pela Suprema Corte. Com a indicação de mais uma juíza, Trump poderá ter a seu favor o mais alto tribunal americano. Então, é verdade que eles usam isso para alterar a correlação de forças no Supremo. Isso aí é um pouco inevitável nesse momento, está nas mãos dele e dificilmente ele vai declinar dessa possibilidade. Bom,
Tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!